Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Fala Caju, um podcast feito por uma desconhecida com convidados também não muito conhecidos. No episódio de hoje, trouxe a minha amiga Calidria Passos para falar sobre relações parentais. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Ai, que bom! Olha, Cali, eu tô muito feliz com a sua presença. E antes da gente começar, eu queria muito que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Conta um pouco de quem é você. Ai, meu Deus. É tão difícil a gente falar sobre a gente mesmo, mas eu gostaria de agradecer primeiramente, né, pelo convite maravilhoso de estar aqui hoje. Ai, obrigada. Muito obrigada, Ju. E eu sou uma pessoa assim, itapolitana, tranquila, anônima muitas vezes. É uma é artista de mão cheia, Dona Kali, mas ela não mostra. Muito obrigada. Canta, dança, atua, faz tudo. Ai, meu Deus. Isso é tudo comentário da Ju, viu, gente? Não é verdade. Ah, é sim, é sim. A gente fez teatro juntos, a gente se conheceu no teatro, né? E ela é uma das pessoas que mais apoia as minhas loucuras, assim, tipo esse podcast. Você foi uma das primeiras a saberem também. Todas as coisas, ideias loucas que eu tenho, você sempre é a primeira a saber. Me sinto muito especial. E é muito bom, porque ela sempre tem, gente, ideias incríveis e maravilhosas. Já falei pra ela que você tem que tirar do papel e trazer pra Eu vida. sei, ai meu Deus. Então, assim, eu agradeço demais a sua presença. Eu tô super animada pra gente falar hoje sobre relações parentais, que eu acho que é um assunto, assim, que é bem legal. E, assim, agradeço você a disponibilizar, assim, seu tempo pra falar sobre um assunto tão importante. Ah, sim, eu agradeço. E pra começar, eu queria perguntar se você, assim, é nova como eu, se você ainda mora com os seus pais. Sim. Ainda mora Sim. com os seus pais. E como que é a sua relação morando com eles? É boa. Vou te falar que é boa, é tranquila. Hoje em dia eu sinto que, agora que eu tô mais velha, assim, mais velha, eu sinto que é uma relação melhor. Porque eles acabam incluindo a gente mais em assuntos da casa, coisa que quando criança nem tanto. E é bem tranquila. A gente divide tarefas, tudo, é bem tranquilo. Então vocês têm uma rotina, assim, todo mundo junto. Sim. A Você... gente sempre foi muito colada, assim. Família é uma coisa bem... A gente sempre foi bem junto. Ali. Bem. Sempre bem junto. E Então, como que foi a sua infância? foi uma infância bem... Ai, meu Deus, como eu descreveria? Uma infância tranquila também, porque... Na verdade, eu passei o maior tempo da minha infância com a minha mãe, porque meu pai sempre teve que trabalhar. Eu trabalhava na roça, ou em algum outro emprego, uma louça também, que também sempre foi na roça, né? Uhum. Então eu acabava passando mais tempo com a minha mãe. Mas ela sempre tentou trazer esse ambiente mais tranquilo, esse ambiente família, onde a gente pudesse brincar, se tranquilizar, não ter tantas tarefas e preocupações igual adultos têm. Entendi. E você acha que, pelo fato de seu pai trabalhar e ficar, às vezes, muitas horas fora de casa, isso atrapalha na relação? Isso atrapalhou um pouco na sua relação com ele? Ou quando ele voltava pra casa, ele já tinha um tempo pra você? Porque você tem irmãos também, né? Pra Sim. você, seus irmãos. Tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Eu acredito que é assim. Ele tentava fazer dar certo, tentava dar atenção, mas infelizmente dentro da gente, a gente sente que tem essa barreira de ter mais afinidade com a mãe do que com o pai. Uhum. Não que eu não ame os dois, pelo amor de Deus. Ama sempre os dois, mas aqui é difícil, né, essa coisa, quando um deles trabalha. Minha mãe também não trabalha, então, Sim. assim, a gente acaba ficando mais com a nossa mãe, não tem Sim. o que fazer, assim, Queria uma afinidade maior. ter uma afinidade maior. E quando o meu pai, às vezes, tá em casa, às vezes ele só não quer descansar, assim, então... Sim. Mas a gente, assim, quando eu era pequena, eu lembro que a gente brincava muito juntos, assim, eu ficava no cabelo dele, fazendo, sabe, um lacinho. Meu pai deixava, então, assim, tem muitos momentos que a gente passava juntos. Mas foi muito difícil quando meu pai começou a viajar. Meu pai viajava muito quando eu era pequena, então ele trabalhava e vinha, ia em outro lugar. Então eu acho que manter uma relação é muito importante, né? Principalmente quando tem esse mora fora, Sim. né? E como que é a sua relação com o resto da sua família? Resto parente, você fala? É. Ah, é tranquila também. Tô usando muito tranquila. É tranquilo. É tranquilo também, mas parente, assim, por exemplo, tinha uma tia que morava longe, então a gente conversa pouco. Não é sempre que a gente se reúne, não é uma família assim tão unida. Os seus pais são ligados com a família também ou não? É só mais com o círculo vocês? Só nós. Eu acredito que o maior vínculo mesmo que
É o grude mesmo, é a gente. Uhum. Parentes, muitas vezes, por decorrer, como fala? Os contratempos do dia a dia, acaba se distanciando bastante, né? Mas quando dá, a gente tenta se encontrar sempre. Eu sou muito ligada com a minha família. Mas eu sei que tem isso de criação também dos pais, né? Os seus pais tiveram uma criação diferente um do outro ou não? Pelo que eles falam, eu acredito que a criação foi muito parecida. Muitas ideias batiam bem. Então, eles têm bastante coisas que se entendem. Mas a minha mãe tem tentado trazer umas coisas mais diferentes, ela tenta ser mais aberta. Porque antigamente era uma criação muito fechada, né? Muito privada. A minha mãe foi criada de um jeito bem diferente do jeito que meu pai foi criado. Então, é muito engraçado de ver algumas coisas assim que minha mãe concordava, meu pai discordava. Então tem sempre esse vai, não vai, essa Sim. coisa meio de, não conflito, mas é um conflito, querendo ou não, né? Então eu acho engraçado. Você acha que isso, eles tendo uma criação igual, proporcionou assim pra vocês uma criação também igual e eles concordam nas mesmas coisas ou eles discordam? Como é que é? Muitas vezes tem essa discordância aí entre os dois. Muitos assuntos. Por exemplo, antigamente, essa criação de quando a gente era pequeno, não podia pintar cabelo. É verdade. Tinha sempre isso. Agora, hoje em dia, minha mãe é mais aberta a isso. Meu pai tá tentando ainda. Então, eu acredito que tem, mesmo com a criação igual, tem bastante, assim, diferença. Pra você, com a diferença, tem realmente muita diferença. Tem um pouco de diferença. Assim, eu acho que eles sabem conversar, mas também eu acho que dá pra ver uma diferença ali, sabe? Então é engraçado, até quando a gente tem almoço em família, assim, na casa do meu pai, tem almoço em família na casa da minha mãe. Então, dá pra perceber que essa criação é uma criação diferente. E eu acho isso muito legal, assim, que você pega os dois lados da família, um lado mais tranquilo, outro lado é super mais animado, então quer reunir sempre. Então eu acho bem legal isso, sabe? E assim, nessa fase que a gente tá de não adolescência mais, a gente já tá no começo da fase da vida adulta, fazendo as nossas novas escolhas. Juventude. 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 Você acha que seus pais te apoiam nas suas decisões, assim, do que você quer seguir, do que você quer fazer na sua vida, quais são os seus sonhos? Você acha que eles te apoiam? Muitas delas, sim. É que eu sou bem sonhadora. Vou ser sincera, eu sou muito sonhadora, quero, assim, coisas que muitas vezes parecem inalcançáveis. Não, Eles nada é tentam inalcançável. Ai, muito obrigada por falar isso. Nada é inalcançável. E Eles você é tentam super me trazer- talentosa. Para com isso. Eu tô bem. Não vou poupar elogios aqui, mas sério mesmo. Ah, Ju. Eu te cortei. Ai, Ju! Eles tentam sempre me trazer bastante pro chão. Que nessa parte de artes eu sempre tive muito sonho de fazer. Mas aí eles tentam me trazer pro chão. Porque, por exemplo, eu queria ir embora. Queria fazer igual você. Mas queria ter ido pra São Paulo. Aí meu pai, que também já foi viajante, já trabalhou bastante com viagem, ele falava, você não conhece nada? Você tem certeza que você quer ir? Tenta alguma coisa aqui na cidade. Aí nisso minha mãe acabava apoiando um pouco. Porque ela também não quer desprender dos filhos, né? Ela quer todo mundo ali juntinho. Aí sempre teve isso. Eles apoiam, mas ao mesmo tempo trazem os pontos pra me prender aqui. Entendi. É engraçado porque eu também, né? Sempre quis pra fora. Mas minha mãe, ai, não vai, não vai. E até quando eu me mudei pra Bauru, acho que ela percebeu assim. Acho que ela consegue ficar sem mim, sabe? Eu acho que é. Mas a gente tem que preparar a nossa mentalidade e a mentalidade dos nossos pais pra ficarem sem a gente. Então é uma coisa complicada, assim. Mas eles te guiam, assim? Eles te dão pelo menos uma mão, uma ajuda? Ou eles te deixam no escuro, assim, às vezes? Às vezes eu sinto que eu tô no escuro, mas a maioria eles me dão uma luz, tipo, faz isso que eu acho que te ajudaria, faz isso, esse caminho aqui é melhor. Eles tentam me guiar bastante. E pra falar sobre esses assuntos de carreira e de vida, você acha que você pode contar com o apoio deles? Ou que, às vezes, não, assim? Tipo assim, como eles... Você se sente bem falando sobre esses assuntos com eles? Ou você já sabe que, tipo assim, eu comentei, mas eu não vou comentar nem mais nada? Ou algum outro sonho que eu tiver, eu não falo nem nada pra eles, porque eu sei que não vão apoiar? Sente que eles são abertos a escutar ou que, assim, já falou uma vez, já viu que não deu certo e não vai falar mais? Hoje em dia,
eu sinto... Ainda tenho aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, aquele medo de falar. Aham. Mas eu me sinto mais aberta pra falar. Antigamente eu tinha muito medo. Por exemplo, quando eu fui fazer o teatro, eu ainda tinha esse medo. Eu fiquei um mês ali contestando, eu vou, não vou. Aí eu fui e deu certo. Mas hoje em dia eu ainda fico com Ainda esse fica. medo, mas eu me abro mais. Hum. Aí eu tento convencer eles, olha aqui, ó. Aqui vai ser bom, porque isso. É. Tento trazer os pontos positivos também. E você? A maneira que eu consegui fazer eles, tipo, verem, assim, eu tinha muito medo do meu pai. De falar que eu queria cinema, né? Até contei no primeiro episódio que eu falei, nossa, eu não achei que meu pai fosse levar tão de boa. Mas eu acho que a maneira que eu fiz foi, tipo assim, mostrar pra eles que eu realmente quis, sabe? Tipo, nossa, eu passei nas faculdades, eu quero realmente isso. E ele não questionou, sabe, a minha escolha. E até eu vejo hoje ele fala, Ju, eu tô vendo esse filme aqui dos anos 60, não sei o quê, ganhou o Oscar, eu tô vendo a lista dos ganhadores. Então acho que é uma forma dele falar assim, eu te apoio no que você faz, sabe? Entendo. Então é muito legal ver isso, assim, eu fico assim, ai, meu pai tá me apoiando no que eu tô fazendo, e é super legal essa coisa. Mas eu sempre tive esse medo de falar todas as minhas coisas novas pros meus pais, assim. Pra minha mãe, nem tanto, é que minha mãe, às vezes, ela não... Não é que não entende, mas ela fala, ok, sabe? E pro meu pai sempre teve aquele pé atrás dele, porque meu pai eu acho que seria um pouco mais firme Uhum. pra falar, tipo, não é legal, Uhum. sabe? Eu falo, não, se quiser, faz. Então ela sempre foi essa mais aberta e maleável, assim. Meu pai sempre foi aquela coisa, tipo, Entendo. será que eu conto? É, Entendo bem. sabe? E nos outros aspectos da sua vida, assim, você acha que eles te escutam de uma maneira geral? Não só nas suas escolhas, mas se você tá bem, se você tem alguma coisa que você quer falar com eles, assim, um assunto importante, ou às vezes até outras coisas, assim, da vida. Você acha que eles te escutam ou ainda não muito? Olha, pergunta boa. Eu acredito que sim. Como eu disse, eu tinha muito medo de me abrir e tudo. Qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer pensamento novo, sentimento, morria de medo. Mas hoje em dia eu sinto que estão mais abertos. Uhum. Eles tentam mostrar mais essa abertura, que eu posso me sentir à vontade. Uhum. Que É legal. melhor. Ai, dá uma felicidade. Dá uma felicidade, né? Eu acho que a coisa mais importante é seus pais te escutarem, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes desse relacionamento de pais e filhos. Que muitas vezes as pessoas não podem, né? Sim. Falar abertamente sobre alguns assuntos. Com certeza. Você Essa troca é necessária. É muito necessária essa troca. Eu acho que também tem muito a ver com essa zona de conforto. Eu acho que eles não apoiarem os nossos sonhos de voar, assim, sabe? Sim. Você vê que seus pais têm essa zona de conforto, assim, de não fazer algumas coisas porque vão sair da bolha deles ou não? Algumas vezes eu sinto que sim. Tipo, eu sei que eles também são sonhadores, eu sei que eles têm sonhos. Mas muitas vezes, por causa da família, da casa, permanecem ali Uhum. igual jovem. Seus pais criaram família cedo? Com 26 anos, assim. É cedo. Cedo. É. Meus pais também foram bem cedo, eu acho. Minha mãe com 18, meu pai com 21, se eu não me engano. É cedo, eu Aham. acho. É cedo. Abriram mão de sonhos. Uhum. Coisas que eles poderiam ter feito. E foram lá, vamos fazer uma família aqui nessa zona agora. Acho que já tinham saído dessa zona de conforto já, né? Por ter filhos novos, assim, Sim. construírem uma família. Sim, que já estavam com a família deles e aí vamos fazer a nossa. É diferente. É diferente. Realmente um choque. Mas eu tava pensando nisso eu tava indo no aeroporto, e aí eu tava pensando, tipo, nossa, meus pais também tiveram a primeira vez de sentir esse frio na barriga. De tipo, eu não sei pra onde eu vou, onde eu tô indo, o que tá acontecendo. Então é muito engraçado de ver que eles passaram por isso na época que eles não tinham filhos, Sim. né? E depois, na época, com filhos, eu fico imaginando que deve ser muito difícil ter filho, assim, e passar por todas essas coisas. Que a cada dia que você tem filho é uma coisa nova também. Eu acho que a gente não vê muito esse lado deles, assim, né? Exato. Como a gente que quer é? cobrar tanto, mas a gente não vê a cobrança que eles já têm em cima de si mesmo. Então. Então é muito louco você pensar nisso. Nossa, eles estão com filhos agora, eles estão mudando. Exatamente. Saindo da zona de conforto, que eu acho que não é confortável, né? É só conhecida. Então, fica... Muito bem usado. Então, é muito diferente, assim. E você acha que
a relação com os seus pais mudou conforme os anos? Tipo assim, quando você era criança era uma relação e agora é outra? Eu acredito que sim. Acredito que evoluiu bastante. Porque como eu tava dizendo, eu tinha essa barreira. Eu não sentia que eu tava aberta pra falar. Não sentia o meu local, tudo. Ficava bem assim, pronto, é isso aí. Não precisa falar nada, tá. Mas agora, adulta, eu já sinto que tem essa abertura. Já inclui mais a gente nos assuntos e muitas coisas que antigamente não tinha essa abertura. Entendo. E você? Conte-nos. Na minha infância, como eu era mais ligada com a minha mãe, meu pai viajava às vezes muito, então às vezes a gente não passava tanto tempo juntos, assim. Então acho que é por isso que eu sempre tive muito receio também de falar as coisas pro meu pai, porque eu não conhecia muito bem a forma como ele ia reagir. E eu sempre senti que às vezes, não sei se ele ia me entender muito bem. E eu acho que conforme eu fui crescendo, eu acho que meu pai sempre esperava que eu fosse uma pessoa. Tipo assim, que eu fosse a Juliana esportiva, que eu fosse a Juliana, sei lá, não tão delicada. Sabe? Eu acho que meu pai esperava um boy, assim, um meninão. E aí veio a Juliana primeiro. Sim. E foi muito engraçado. E eu acho que conforme os anos foram passando, ele percebeu que eu não sou aquilo que talvez ele queria que eu fosse, sabe? Então acho que a nossa relação mudou muito com isso. Então quando foi o último dia em Chicago, ele virou pra mim e falou: eu tô muito orgulhoso de você. Eu, tipo assim, eu tava chorando que eu ia me despedir deles, e assim, ele foi embora, me deixou com aquilo. E eu, cara, meu pai tem orgulho de mim, sabe? E aquilo pra mim, assim, abriu um mundo novo. Eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo do meu pai, porque é uma coisa que a gente busca muito. É uma coisa que a gente busca. Eu acho que a gente busca muito a aprovação dos nossos pais. Então, quando eu recebi aquilo, tipo, eu tô orgulhoso de você, meu pai tá orgulhoso de mim, sabe? Então é muito incrível receber isso. Então, eu acho que a minha relação com meu pai, ela mudou muito conforme os anos. Então, ela é muito boa uma relação agora. Tipo, toda vez que eu tenho alguma coisa nova, às vezes eu quero falar pro meu pai, tipo, eu sei que ele vai achar loucura. Pra falar sobre o podcast, eu tava assim, nervosa. Mas ele falou, não, legal, tudo bem, vai, faz, né? E aí é um mundo novo que se abre. Eu acho que meu pai passou a me entender muito mais, tipo, passou a se interessar pelas coisas que eu me interesso e não, sabe, fazer com que eu me interessasse pelas coisas dele, sabe? Então foi muito legal. E com a minha mãe, a nossa relação sempre foi uma relação boa, mas eu acho que com o passar dos anos ela foi mudando também. A minha mãe sempre foi aquela mãe coruja, mãe amiga. Então, assim, a minha mãe sempre esteve do meu lado, assim, pra todas as coisas. Sempre me defendeu com unhas e dentes, aquele tipo de mãe leoa, sabe? Leonina. Sei bem. Então... Sua mãe também é de leão? A minha também. Também? Então a gente sabe como é que é, né? Essa mãe de leão, nossa senhora. E a minha mãe sempre foi assim, sempre me apoiou. Então a nossa relação mudou pra melhor também, eu acho. Minha mãe consegue me entender muito mais, às vezes na adolescência, quando a gente tinha alguma coisa, tipo, eu tava mal. Por que você não tá me falando que você tá mal? Mãe, eu só tô mal. Às vezes ela fica assim pro irmão, Pedro, fica lá. Eu falei, mãe, adolescência, deixa ele lá. Calma. Então, assim, minha mãe, a gente sempre foi muito companheira uma da outra. Então, assim, isso continua, sabe? E foi sempre muito legal. Então, a minha relação com os meus pais foi assim. E qual dos seus pais você acha que vocês parecem mais, assim? Tem um pouco dos dois aí dentro? Tem um pouco dos dois. Tem uma parte bem boa da minha mãe aqui dentro, mas também tem a ruindade dela aqui dentro. Ai, meu Deus. A parte leonina, talvez. Tem um pouco aqui dentro, do meu pai também. Eu acho que é só esse lado, assim, que não parece tanto, eu tento não mostrar tanto. Mas eu sou bem carrancuda também, sou bem fechada. Ai, meu Deus. Bem fechada. Eu acho que essa parte eu puxei mais do meu pai. Agora essa parte mais aberta, vamos conversar, puxei mais da minha mãe. Eu acho. Sério? Ai, meu Deus. Muita gente que me conhece fala assim, nossa, você tem a ruindade do seu pai. Meu Deus. Eu fico assim, poxa. Não acredito. Mas você acha, tipo, que você puxou esse lado de uma forma positiva e é bom você ter puxado por ele? Eu acho que é equilíbrio, né? É o equilíbrio, a gente precisa do equilíbrio. Entendi. Não que meu pai seja só ruindade. Ai, meu Deus. Ele tem um lado bom também.
tem muito amor pra dar, mas é isso que eu puxei dele. A gente tem muito amor, só que a gente demonstra de um jeito errado, porque é um amor assim fechado. A gente tenta cuidar de um jeito que a gente acaba não sabendo usar as palavras, sabe? Não fala tanto eu te amo. Entendi. Essa parte é uma parte assim meio dura. Mas o lado da minha mãe já traz esse mais equilíbrio, então eu te amo, mas eu demonstro um pouco mais. Entendi. Não chego a falar, mas eu demonstro um pouco mais. Eu sei bem, assim, porque meu pai também, ele demorou pra falar te amo, sabe? Sempre foi essa coisa mais assim. Eu acho que de criação também, sabe? Eu acho que isso vem muito de trás. Então, Sim. a família da minha mãe, meu avô fala te amo pra mim, sabe? Então, assim, todo mundo é tipo, te amo, vô, te amo, te amo, te amo. É sempre te amo lá. Tipo, a gente fala te amo pros primos, pra todo mundo ali. Então, todo mundo sempre é muito cercado disso. E meu pai, eu acho que, às vezes, não falava te amo. E ele... Aí eu, te amo, pai. Às vezes ele ficava até sem graça. Também. Então, eu acho que tem essa coisa também, sabe? Acho que é normal. Eu acho que eu me pareço muito com os dois também. Eu acho que a gente carrega isso quando a gente... Ai, às vezes, nossa, é parecidíssimo com o pai. Mas tem coisa da mãe lá também. Tem. Então, assim, a gente traz um pouco de 3 pessoas, né? Do pai, da mãe e da gente. Da gente, Então, é essa mistura. Sim. Com a nossa personalidade, não perdendo quem a gente é, mas Sim. também tendo... Por causa da criação, né? Tá ali. Você vê todo dia, então é uma coisa... Sim. Super parecida, assim. Eu acho que eu peguei super essa coisa mais aberta também. Mas eu sou muito fechada, igual o meu pai também. Mas nessa... Eu sou reservada, igual o meu pai, sabe? Eu acho que a gente é bem reservado. Quando a gente tá com uma coisa nova, a gente tá ali só a gente. Acho que a maneira como a gente tem, assim, às vezes, de pensar é igual. Não a maneira de pensar, mas a maneira de agir, assim. Tipo, hoje eu quero meu espaço aqui. Tô com as minhas coisas aqui. Vou resolver sozinho. Meu pai sempre foi desse. Vou resolver sozinho. Então, eu também vou resolver sozinha. Minha mãe, às vezes, não entende. Mas como é que é? Deixa eu te ajudar. Que foi, sabe? Eu, não, Sei. eu sozinha. Fica tranquila. Eu consigo. Eu consigo. Deixa aí. E o que você acha que você gostaria que seus pais soubessem mais sobre você? Que eles não sabem. O que você gostaria de dizer? Ai, eu não sei. Juliana, que é isso? Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu acho que, assim, eles sabem agora bastante, bem mais sobre mim. Porque, como eu disse, eu tenho mais esse lugar de fala, eu sinto mais aberto. Então, eu acredito que muitas vezes minha mãe me conhece mais por eu me abrir mais com ela por causa dessa coisa da afinidade. Mas eu acredito que, por enquanto, não tem nada, assim. Só queria que eles entendessem um pouco mais. O seu lado sonhadora, O talvez. meu lado sonhadora. Queria. E você? Eu não sei o que... Tá vendo? É uma pergunta É uma bem- pergunta difícil, né? Eu acho que eles queriam... Eu não sei. Eu acho que, com o passar dos anos, eles me entendem muito mais agora também. Eu acho que eles conseguem perceber quem eu sou. Mas, às vezes, ainda eu procuro, tipo, ter o meu espaço. Eu falo, gente, agora eu não tô legal. Eu vou ficar um pouco quieta. Então, eles respeitam mais o meu espaço também. Sim. Que eu acho que é muito importante, respeitar o espaço, sabe? Não ficar, tipo, toda hora. O que foi? O que tá acontecendo? Mas eu acho que meus pais me entendem bastante, Acho que tem essa coisa, assim. Você tem algum assunto que você ainda sente que não pode falar com eles? Alguma coisa que ainda é desconfortável pra falar? Eu acredito que não. Eu acredito que agora, com essa evolução, qualquer assunto que cai na roda, a gente conversa. E você acha que eles te dão espaço também? Hoje em dia eu sinto que sim. Hoje em dia eu sinto que sim. Porque antigamente, como eu disse, era bem mais fechado. Bem, sim, difícil. Mas agora eles... E aí, o que tá acontecendo na sua vida? Tem mais essa abertura. E você? Conte-nos. Ai, meu Deus. Eu acho que tem mais essa abertura também. Eu acho que... Eu não sei, às vezes eu tenho meio que esse receio de falar dos sonhos, às vezes, muito altos também. Tem. Que às vezes, eu sempre deixo mais pra mim, assim, ou eu conto, tipo, pra você. Tipo, olha, eu tô com essa ideia, nossa, 4 horas da manhã eu não consigo dormir. Olha aqui, eu tô escrevendo um novo tal. Aí eu mando pra você, e você, Juliana, tá muito legal isso. Obrigada, mas eu escrevi às 4 da manhã, não foi muito... Será que tá bom? E você sempre fala, não, tá bom, mas às vezes meus pais não sabem. Eu acho que é isso, sabe? Que eu ainda não converso, não conto muito, tipo, eu tô fazendo essas coisas.
Outro dia eu mandei mensagem pra uma menina que eu falei pra você que eu tava com a ideia desse negócio aí com você, com a outra menina. Uhum. Eu mandei mensagem pra ela também, ela super topou, e aí ela encontrou minha mãe e falou, nossa, eu tô super animada, já me chamou pra fazer tal coisa. E minha mãe, Juliana, a menina me parou na rua, eu fiquei com cara de que eu sabia o que ela tava falando sobre. Ah, Aí meu eu Deus! falei, ai mãe, então, eu não contei. E às vezes não é que eu não conto que eu sei que eles não vão entender, mas é que às vezes eu tenho o meu tempo que, tipo assim, mãe, eu não falei. Mas, tipo, não, eu tô com ideia tal, 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 e é por isso que eu não falei, porque eu nem sei se vai dar certo, eu tô com ideia, tipo, pra fazer isso futuramente. Uhum. Mas foi engraçado, parece que a gente não consegue fugir também, né? Tipo, sempre tem. Não. Sim. Mas nem foi uma mentira ou alguma coisa assim, foi só a minha mãe, Juliana, fingi que eu sabia, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Entendo bem. E eu acho que essa parte de trazer gente pro chão é uma coisa que eles trazem deles, porque Eu acho também. muitos sonhos da vida deles também não foi realizado. Não foi realizado. Eu acho que isso também. É muito que acontece. Eles aprenderam na marra que tem que ter o pé no chão. Que eles casaram E muito eles não novos querem também. que a gente se machuque. É, Eu acho. eu acho Tento também. entender isso, mas é difícil. Eles querem proteger, né? Querem. A gente do mundo Sempre. também. Mas é difícil. Tem alguma conversa que você gostaria de ter tido com eles antes? Que você não teve coragem de falar alguma coisa? Ai, que pergunta boa. Eu acredito que não. Eu acho que não. Acho que tá tudo bem conversado, tudo bem entendido. Só essa parte de profissão, de sonhos, que eu acho que se eu tivesse me abrido mais nova, eles teriam apoiado com maior credibilidade. Não, Uhum. acho que sim. Entendi, Eu acho ainda que essa parte. entendi. Eles te cobravam muito na escola? Sim. Hum. Sim. Seja uma boa aluna. Uhum. Tire sempre 10. Ficavam olhando seu boletim, alguma coisa assim? Sim. Ai, meu Deus. Sim, tinha muito isso de você tem que estudar. Você só estuda agora nessa idade, então estude, dê o seu melhor. E Tá. tá bom. E essa coisa de amigos, assim, quando você sai, eles são aquele tipo de pais que, tipo, ficam olhando com quem você tá saindo, com quem você tá indo? Eles ou- perguntam. Eles Tem perguntam. isso ainda, essa cúpula. Com quem você tá saindo? É filho de quem? Eu conheço? É sempre assim, é filho de quem? Qual Exato. que é o sobrenome? É, isso mesmo. Aí tem muitos amigos que eles já conhecem. Aí quando eu faço algum amigo novo, eu vou sair. Mas com quem? Quem é esse? Você conheceu da onde? Por quê? Aí a gente se explica tudo. Então tá bom. Ai, meu Deus, sempre assim, né? Uma coisa super de pai, assim, fazer isso. Mas eu acho que eles morrem de medo mesmo, né? Eu acho também. Pra você segurar, vai sair com pessoa tal, conheço. Ai, que bom, então. É uma pessoa tranquila, pode Tranquila, pode ir. Não é desconhecido, meu Deus. ir. Sim, eu acredito. O que você acha que os pais deveriam saber mais sobre os filhos, assim? Eu acho que eles têm que entender que a gente tem muito essa diferença, essa evolução e essa parte muito sonhadora que a gente tem, né? Eu acredito que... Peraí que eu já me perdi no pensamento. Tudo bem, Tem tanta tranquila. coisa aqui dentro que eu já me perdi. Pergunta de novo. O que você acha que seus pais deveriam entender mais sobre você? Sobre Tipo eu. assim, entender mais sobre os filhos. Sobre os filhos em geral. Aham, em geral. Isso mesmo, essa parte da evolução. Que muitas vezes agora a gente é um, mas amanhã a gente já é outro, a gente já tá com outro pensamento. Porque essa parte assim da juventude, ainda mais essa parte agora dos 20 e poucos anos, a gente se perde bastante. E eu acho que é uma fase da nossa construção também. Eu acho que se corta as nossas asas tão cedo, a gente acaba virando adulto amargurado. Sei lá. Exatamente. Tipo, ai, nada deu certo na minha vida. Acho que também tem essa parte, tem né? isso. Agora com esses 20 e poucos anos, a gente fica assim... Nossa, mas eu tenho um amigo que já tem casa, já tem filho, já tem carro, e eu não tenho nada, e agora? Eu tô morando com os meus pais ainda. O que eu faço? Aí eles ficam assim, tá tranquilo. Mas eu quero tudo agora, eu preciso mudar isso. Não, calma. Aí a gente fica nesse desespero querendo voar, e eles, calma. Tá no chão. Tá bom. Ok. Mas eu acho que eles têm que entender que a gente tem que voar. Uhum. E às vezes a gente tem que bater a cara no muro sozinho pra gente aprender. É, eu acho também. Porque se eles privam a gente, eu acho que... E se desse certo? Uhum. Por causa dessa privatização, eu não vou saber.
Eu acho que a fase adulta é igual a adolescência, que a gente pode fazer burrice, que a gente tem um... Não que a gente tem um cartão pra fazer burrice, né? Mas, tipo assim, que às vezes acontecem coisas que só Tá na fora do adolescência controle. acontece. Eu acho que na fase da vida adulta, dessa juventude, eu acho que a gente precisa ter os nossos próprios gostos também. Eu acho que a gente tem que desenvolver isso e os nossos pais têm que entender que abrir um espaço pra gente, fazer com que eles nos conheçam também, sabe? E não esconder as coisas, por exemplo. Não contar sobre projetos novos, não contar sobre sonhos, não contar sobre quem você é, às vezes. Que eu acho que os pais não dão liberdade pros filhos falarem, olha, esse aqui sou eu. E não tenho o que você fazer, sabe? Hoje em dia tem muito disso, a gente vê bastante, né? A gente vê bastante, A eu acho. internet tem trazido bastante isso. Tem. Eu acho que é muito legal esse aspecto, né? Eu acho que os pais deveriam entender mais que a gente deixar os filhos serem seus filhos e não cópias de você, sabe? Exato. Pronto. E não seguirem os mesmos passos que vocês. Que eu acho que tem pais e mães, assim, que sempre querem que o filho vá nas mesmas escolhas, sabe? Que eles fizeram na vida. Acho Os que sonhos que eles não conseguiram realizar, que eles querem que o filho que o faça. filho faça, também Também tem já vi. dessa. É muito engraçado isso, porque a gente vai seguir o nosso próprio caminho. Às vezes é uma coisa totalmente diferente que a gente quer. Às vezes, ok, é uma coisa igual, a gente segue o mesmo caminho, porque, sei lá, não tem ambições maiores ou que tá feliz com aquilo, né, contente, mas Sim. eu acho que entender é muito a chave, né, pro relacionamento de pais e filhos. Sim. Eu acho que é essa conversa. O que você Eu acha? vou lá. Vou montar aqui nesse barco e vou ir. Mas É. quando eu voltar pra terra firme, você vai estar aqui pra me apoiar? É, Se eu me machucar, você vai estar aqui pra me me apoiar? apoiar. É, Tem isso. eu concordo. É muito lindo isso. Olha, eu amei. Muito obrigada. E eu queria muito te perguntar se você tem algum filme, livro ou série pra recomendar sobre esse assunto meio pais e filhos aqui, ou nem Como a gente Família, tava comentando no início, eu acredito que a grande família a grande traz família. esse assunto de família com muita Eu adoro a comédia, grande família. mas mostra, assim, realmente a realidade de muita gente Uhum. que já tá velhinho e tá ali com os pais. Com os pais, né? Tudo bem? Não tem nada de errado nisso, mas mostra a realidade ali. A dificuldade também disso. Porque, querendo ou não, dona Nenê também é muito... É. Meus filhos, fiquem aqui. Aí o Lineu, não, gente, vai. Pelo amor de Deus, quero minha privacidade. É. Então é bem... Acho que a grande família define muito. Mas a família brasileira Uhum. define muito. Eu E achei você? muito legal. Eu tenho um filme que é o Capitão Fantástico. Já assistiu? Já. É muito legal, né? Ai, que fofo. Eu amo esse filme, assim. Eu acho que é incrível a forma como ele cria os filhos dele, assim, dessa forma diferente, assim. Que é até meio absurdo quando assiste, sem nada desse mundo moderno. E eu acho que fala muito desses valores que às vezes nossos pais criam a gente em uma caixinha e que quando a gente sai dela, às vezes assusta eles. E eu acho que o filme fala justamente disso, tipo, o menino quer seguir o sonho de ir pra faculdade, mas como assim você vai pra faculdade? Sabe? Então eu acho que é um filme super legal, é um filme que dá pra ver. É engraçado, assim, tem algumas partes super engraçadas. E eu acho que ele lida com a paternidade, assim, de uma forma leve, de uma forma honesta com os filhos dele. Mas ele também tem que entender o lado dos filhos. Eu acho que isso ele não conseguiu entender muito e depois, né? Aí vocês veem, assistem. Assista. E você tem algum livro pra recomendar? Livro? Ai, livro eu não me recordo nada agora no momento. E você? Tem alguma indicação pra gente? Bom, tem o Querido Menino, que tem até filme, que é de um... Tem até um filme com o famoso lá. E... A gente não lembra o nome no Não momento. lembro o nome. E ele é... Como é que é? Ele tá na reabilitação, assim. Então, assim, é o pai que escreve o livro falando sobre o filho dele. E sobre ele ser, assim, drogado, como que é a relação dele com as drogas. E como que foi todo esse processo dele ficar limpo. Que ele roubou o pai dele depois, porque... Então, Pouca assim, euforia aqui. então é muito conturbado. Tem até o filme também, pra quem não quiser ler o livro. Tem um filme, Querido Menino. E eu acho que é um livro super legal. Eu li o livro, assisti o filme. Eu gostei dos dois. Eu acho que o livro tem muitos insights, assim, bem legais. Então eu recomendo super ler o livro. E eu acho que outro livro também, que fala muito sobre essa coisa de ser pai, é O Sol é para Todos.
Uhum. Então, Ai, que maravilhoso. é bem legal. Eu amo esse livro. É bem legal, é bem pesado, assim. Você tem o livro, tem filme com o Gregory Peck. Eu acho que é assim, super legal ver a relação do pai, dos filhos, assim. Então, eu super recomendo esse livro. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então, eu amo. Foi um dos primeiros clássicos que eu li. Eu acho que ele realmente deve ser lido, assim. Então, História para Todos é maravilhoso. Maravilhoso. Então, Akali, eu queria perguntar pra você se você tem mais alguma coisa pra falar, assim, sobre nosso assunto de hoje. O que mais você deseja falar, assim? Tem alguma mensagem? Filhos entendam seus pais e pais entendam Entendam seus filhos. Deem Eu essa amei. liberdade. Tem essa liberdade. E você? O que você diz para a gente? Eu concordo super com você. Eu acho também que pra entender mais, sabe, a gente, eu acho que tem que ser aberto e maleável. Sim. Os seus filhos nunca vão ser o que você espera deles, eu acho. Sim. Não de uma maneira negativa, tipo, parece, Não, tipo, não sim. são o que você espera. Não crie tanta expectativa. Mas sobre... eu acho que é saber entender a gente, né? Então eu acho que os pais têm que entender os filhos, mas os filhos também têm que entender os pais. Que eu muitas vezes, assim, quando é adolescente, não entendo os pais. Os pais são uma caveira. E aí quando você cresce, você entende que seus pais só fizeram aquilo que te amam. Tipo assim, você não ia sair pra tal lugar porque te amam. Nossa, eles estavam protegendo disso. Meu Deus. Então acho que essa troca aí, entender e compreender. Porque eu acho que a gente não compreende porque os pais também não conversam com a gente muito bem, sabe? Uhum. Então eu acho que tem que ter uma relação aí de muita compreensão, muita conversa. Eu acho que a conversa é a chave de tudo. Menina, eu lembrei de um filme agora, só que eu não Pode lembro falar. o nome. Ai, meu Deus. É animação. A menina tem o mesmo sonho que nós duas, de fazer cinema. Uhum. E aí começa de tecnologia, começa aquela guerra mundial de robô Ai, contra meu as Deus. pessoas. É uma animação, eu não lembro o nome, mas eu vou fazer pra Ju. Vou mandar pra Ju colocar nas... Descrição aí. Isso, na descrição, por favor. Mas é muito bom. E o pai dela não entende isso. A mãe dela já tá assim, legal, vai, se diverte, aprenda. E o pai dela, não, você é meu bebezinho, você tem que ficar aqui. Nossa. Aí, durante o filme, durante as guerras contra os robôs e as tecnologias, ele entende tudo da filha dele. Que legal. Entende que ela tem que ir pra longe mesmo e seguir os sonhos dela. Eu preciso lembrar o nome. Mas Preciso, depois depois você me passa. Agora eu quero ver também. É Que maravilhoso. legal. Olha, eu amei que você lembrou disso. Ainda bem. Agora eu já tenho um filme aqui. É filme, né? Filme de animação. Amei. Ainda. Gente, Crianças eu podem adoro. assistir. Pra vocês terem aquela ideia da relação parental aqui. Isso aí. Todo mundo junto na sala e bora lá. Bora lá. Super legal, eu amei. Cara, eu queria muito agradecer pela sua presença Eu aqui. que agradeço. Tipo, muito obrigada por me apoiar em toda a loucura que eu mando pra você, que eu converso com Gente, você essa menina sobre. vai conquistar o mundo. Ah. Então, se preparem. Muito obrigada, ai meu Deus. Então, assim, eu agradeço demais por disponibilizar seu tempo, por estar aqui conversando com a gente. Imagina. Com a gente, comigo. Com a gente, né, na audiência. Com a gente. É que a gente vai falando tanto e passa tão rapidinho. Passa tão rápido o tempo, né? Mas tão eu rapidinho. agradeço demais a sua Eu presença. agradeço, um convite maravilhoso, um assunto maravilhoso. É que bom que você gostou. Fiquei Agradeço super demais. feliz. Eu E agradeço a também. confiança também por se abrir comigo. E eu agradeço você também pela confiança. Eu acho que isso é muito, muito legal. É uma troca, né? É uma troca, com Necessária. certeza, necessária. E a gente se encontra no próximo episódio do Fala Caju. Muito obrigada por terem assistido, ouvido esse podcast. E a gente se encontra no próximo. Então, tchau. Tchau, até o próximo.